E aí eu saí dessa sessão completamente obcecado por esse filme, eu não conseguia pensar em outra coisa. Às vezes acontece isso muito, eu vou assistir um filme e fico completamente obcecado por ele. O Chamado, o remake do Gore Verbinski, de 2002, estreou aqui no Brasil em 31 de janeiro de 2003. E eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema com uma amiga minha e a gente conseguiu encontrar uma sessão que era meio que uma pré-estreia. Então eu não sei se foi uma semana antes ou alguns dias antes. E a gente não sabia exatamente do que aquele filme se tratava. Eu basicamente sabia que era um filme sobre uma fita de vídeo amaldiçoada, mas não sabia qual que era a história ou, enfim, em que contexto essa fita de vídeo estava inserida, né? E foi uma experiência completamente diferente para mim, porque foi um filme que eu realmente não sabia para onde aquela história ia. E enquanto eu estava assistindo, eu só ficava pensando, meu Deus, como que essa história vai acabar, né? Como que tudo isso vai ser explicado? Fora o fato de ser extremamente assustador, né? A gente pegou uma sessão super tarde e eu fiquei completamente apavorado. Se eu penso em alguma cena que foi muito assustadora na primeira vez que eu assisti, uma das cenas que eu lembro é a cena da Samara saindo da TV. E O Chamado foi um dos filmes que eu assisti várias vezes no cinema. Eu não sei se foram 6 ou 7 vezes. E isso só tinha acontecido antes com Sinais, no ano anterior. Que foi um outro filme que eu também fiquei obcecado quando eu fui assistir no cinema. E aí sempre que eu podia eu tentava assistir de novo, ou enfim, ia com o pessoal da escola, ia sozinho. Eu nunca tive problema de ir no cinema sozinho, desde pequeno. Pequeno não, né? Desde adolescente. Eu sempre gostei de também assistir, nunca foi um problema pra mim assistir filme sozinho. Mas, voltando ao Chamado, eu fiquei muito, muito obcecado com o Chamado depois que eu assisti. Fui assistir outras vezes no cinema. E foi curioso porque o Chamado é um remake de um filme de terror japonês, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre o Chamado, eu fiquei louco pra assistir esse filme de terror. Eu queria assistir o original. Eu queria saber o que era muito parecido ou não. Enfim, eu descobri que a California Filmes ia lançar a versão japonesa aqui no Brasil. E aí, quando chegou a data de que o Chamado japonês ia estar disponível nas locadoras, eu ia na minha locadora e não encontrava. Aí eu conversei com a dona da locadora, falei, olha, tá pra sair o Chamado. Ela falou, não, o Chamado ainda não saiu. Eu falei, não, mas é o Chamado japonês. Enchi tanto o saco da dona da locadora, que por fim ela acabou comprando uma cópia. Quem era sócio dessa locadora e conseguiu assistir o Chamado japonês, tem que me agradecer, porque foi graças a mim que ela acabou colocando no acervo uma cópia do Chamado japonês.